Funcionários dos Correios suspendem a greve em todo o país. CPI mista do Congresso vai discutir as fake news e as suas consequências no nosso dia a dia. Assuntos como o cyberbullying e o aliciamento de crianças para o cometimento de crimes estão na pauta das reuniões. Atlético Paranaense e Inter voltam a se enfrentar daqui a pouco pela taça da Copa do Brasil. No Paraná, um novo programa quer melhorar a qualidade de ensino nas escolas da rede pública desde a educação infantil. É o Educa Juntos. Nesta edição, veja também que o Papa Francisco se encontrou com o líder da Igreja Ortodoxa em Roma. E nós vamos falar ainda sobre o lançamento do mês missionário que aconteceu ontem aqui no Brasil. O evento foi na sede da CNBB em Brasília. Essas e outras informações a partir de agora, aqui no JBN. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro de 2019. Obrigado a você que nos acompanha de norte a sul do país. Os funcionários dos Correios decidiram em assembleias realizadas ontem à noite suspender em todo o país a paralisação iniciada no último dia 10, aceitando então a proposta do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, de prorrogar o atual acordo coletivo da categoria até a data do julgamento do dissídio. Mesmo assim, os trabalhadores decidiram manter o chamado estado de greve até o julgamento do dissídio coletivo, marcado para 2 de outubro. A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e similares, a Fintec, afirmou que, neste momento, com a negociação já ajuizada e sem garantias de novos acordos até a data do julgamento, é necessário manter o diálogo e intensificar os movimentos e atos públicos na defesa dos Correios e também na luta contra a privatização do serviço. O ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, disse no último dia 12 que já havia determinado que 70% dos funcionários voltassem ao trabalho. Em nota, os Correios destacaram que a suspensão da paralisação foi a condição para que a empresa aceitasse a proposta do TST de manter as cláusulas do acordo coletivo de trabalho até a data do julgamento do dissídio coletivo. De acordo com a estatal, já foram implementadas medidas para que o fluxo postal e as entregas sejam normalizados o mais rápido possível, incluindo o deslocamento de empregados administrativos para auxiliar na operação e a realização de mutirões nos fins de semana. A greve se deu porque os trabalhadores dos Correios pedem a reposição da inflação do período e porque são contra a privatização da estatal, incluída no mês passado no programa de privatizações do governo Bolsonaro. A categoria quer também a reconsideração quanto à retirada de pais e mães do plano de saúde, além de melhores condições de trabalho e outros benefícios. Olha, a Comissão Parlamentar Mista, a CPMI das Fake News, teve um processo de obstrução intenso na bancada do PSL na última reunião. Os debates foram acalorados e houveram manobras regimentais que atrasaram o andamento do encontro. A relatora da CPI Mista, a deputada Lídice da Mata, leu o plano de trabalho das atividades do colegiado. Porém, o documento não chegou a ser votado pelos deputados e senadores presentes. Além de definir datas e temas que devem ser explorados em cada reunião da comissão, a relatora sugeriu a criação de 3 subrelatorias, uma sobre cyberbullying e os crimes de ódio, outra sobre a proteção de dados no contexto das fake news e mais uma sobre o aliciamento de crianças e outros vulneráveis. As subrelatorias não precisam ter a criação aprovada pelos integrantes. Cabe apenas ao presidente da CPI Mista, o senador Ângelo Coronel, indicar os relatores parciais. Quem deve assumir a subrelatoria de cyberbullying, por exemplo, é o senador Alessandro Vieira. Lídice sugeriu no texto temáticas a serem abordadas durante o funcionamento da CPI. Uma delas deve tratar sobre o aliciamento e a orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. Outra delas, por exemplo, vai discutir as consequências econômicas da produção e a disseminação das notícias falsas, que atentam
contra a democracia no mundo. Para as discussões, serão convidadas pessoas com múltiplas visões sobre o assunto, como, por exemplo, especialistas, acadêmicos, membros do governo, autoridades públicas, servidores públicos, juristas, representantes de organizações da sociedade civil organizada, representantes de empresas digitais e outros que se mostrem necessários. Apesar do clima criado nas duas últimas reuniões de torcidas, quase torcidas futebolísticas, a nossa CPMI pode e deve prosseguir com um conceito de investigação que sirva ao Brasil. Devido à obstrução parlamentar, houve falta de quórum mínimo para votar o plano de trabalho e o presidente da comissão, Ângelo Coronel, encerrou a reunião. A líder do governo na Câmara, a deputada Bia Kicis, alegou que o objeto de investigação da comissão tem vícios de origem e a comissão será polarizada, de forma a atacar o governo, o que a base buscará impedir. A líder foi apoiada pela deputada Caroline de Tone. O que nos preocupa aqui é essa tentativa da oposição de sempre inventar fake news. Eles sim inventam e eles querem ser o nosso órgão julgador do presidente Bolsonaro, quer fazer um terceiro turno. A gente sabe que está tudo armado para isso. A gente sabe. Então, a gente não pode concordar com isso, que seja desvirtuado do que é certo. A nossa preocupação é justamente essa. É a mesma coisa que pegar aqui alguém do PSL para querer julgar o Haddad. Vai ser um juiz justo, um juiz isento? Os parlamentares da oposição questionaram por que a bancada do governo teme o avanço da investigação, quando, na verdade, esta é, segundo eles, a oportunidade para averiguar crimes orquestrados na internet profunda, a Deep Web, como os que levaram ao massacre de Suzano, em São Paulo, em março deste ano, e outras ameaças também. E, além disso, a indução a atos de suicídio. Novamente vem o processo de tentar obstruir a continuidade do nosso trabalho. Eu já vi obstruir votação de projeto para que uma lei não entre em vigor, de medida constitucional, de processo de impeachment, mas de impedir que uma CPI possa desenvolver o seu trabalho, para mim só tem uma justificativa: é medo. Medo de que quando a gente investiga isso aqui, nós comecemos a identificar os tentáculos, quem está por trás desse tipo de coisa. Por sugestão do deputado Ricardo Barros, o presidente Ângelo Coronel informou que está em curso a tentativa de construir um acordo de procedimentos para que os parlamentares do PSL e a oposição possam ter uma pauta única de votação para os itens consensuais. Requerimentos e pedidos polêmicos, como os ligados às eleições de 2018, iriam para a votação. Segundo o Coronel, a controvérsia envolveria a tentativa de identificar quem influenciou as eleições passadas via perfil falso ou via abuso do poder econômico, montando bunker no Brasil ou fora do país. No Rio Grande do Sul, câmeras que identificam placas de carros acompanhadas de equipes em salas de monitoramento devem melhorar a segurança em várias cidades. A estratégia deve emitir alertas sobre irregularidades a viaturas policiais próximas ao veículo identificado. O chamado sistema de cercamento eletrônico e vídeo monitoramento deve ser implementado em 36 municípios a partir de um investimento que ultrapassa aí 18 milhões de reais. A ordem de implementação do sistema foi assinada pelo vice-governador e secretário de Segurança Pública, Randolfo Vieira Júnior, no Palácio Piratini, a sede do governo gaúcho. Nós já tivemos, nesses primeiros 8 meses, uma redução de 31% no roubo de veículo, que representou 3.524 veículos a menos roubados neste ano, comparativamente com o mesmo período do ano passado. Eu não tenho dúvida que, com a implantação do cercamento eletrônico nesses municípios, a tendência é reduzir muito mais ainda. Do total investido, 17 milhões de reais tem origem de emendas parlamentares, de deputados federais e também senadores da bancada gaúcha, com 1,7 milhão de contrapartida do estado do Rio Grande do Sul. E o que nós estamos fazendo é colaborar com o governo do estado com recursos
para equipar a Polícia Civil e a Brigada Militar. Desde 2016, que nós estamos trabalhando na questão do reaparelhamento, viaturas, armamento, inteligência. Então, acho que nós consagramos hoje uma das grandes prioridades, que é ajudar na diminuição da criminalidade no Estado. A previsão é de que todos os novos equipamentos e as salas de monitoramento já estejam em funcionamento em fevereiro do ano que vem nos 36 municípios beneficiados com a medida. Então agora com as 11 câmeras novas, certamente isso vai ter um efeito ainda mais positivo. Porque Cachoeirinha é uma cidade que não tem muito espaço geográfico, tem poucas entradas e saídas, e nós estamos contemplando toda a cidade com este trabalho que, repito, tem dado resultado muito efetivo para a garantia de segurança dos cidadãos e cidadãs da cidade. Muito bem, agora o esporte. O Clube Atlético Paranaense enfrenta daqui a pouquinho o Internacional. Este é o último jogo da final da Copa do Brasil. A partida acontece lá no Rio Grande. A última preparação para a final de logo mais aconteceu nesta terça no CT do Furacão. O elenco participou de atividades leves no campo, pensando na grande final. Entendo muito do sentimento atleticano, entendo muito dos anseios de todos que estão aqui dentro, buscando o crescimento da equipe, o crescimento do clube. E é um momento, sim, de fortalecimento. Então, a gente já passou por dificuldades, já passou por cenário de derrota, já conquistamos. Então, é uma base de elenco que já vem buscando maturidade há algum tempo e nos dá confiança, né? Que a gente possa fazer um jogo muito equilibrado lá em Porto Alegre. Fazer um grande jogo, jogar do jeito que a gente jogou o primeiro jogo, propor nosso ritmo de jogo, né? Porque se a gente propor nosso ritmo de jogo, a gente vai conseguir nosso objetivo. Em relação ao primeiro jogo, o Furacão não tem desfalques. É possível que o time que inicia a partida de logo mais seja o mesmo da vitória na última semana. Mas dessa vez com uma postura diferente, esperando o Internacional atacar e aproveitando os espaços deixados pelo adversário. Ainda ontem, o elenco viajou com destino à capital gaúcha. A viagem foi marcada pelo mau tempo em Porto Alegre. Por isso, a comissão técnica decidiu cancelar a visita para o palco da grande final. E logo ao desembarcar, todo o elenco foi do aeroporto para o hotel, onde permanecerá hospedado até momentos antes da partida. Muito bem, a gente segue na expectativa para esse jogo aí de logo mais, né? Olha, veja depois do intervalo, alerta nas Bermudas, viu? O furacão Humberto ganha força e deve chegar agora à noite na região com grandes chuvas e ventos torrenciais. Nós já voltamos com os detalhes. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quarta-feira. A tempestade Humberto ganhou força entre a noite de ontem e o início desta quarta-feira e passou a furacão de categoria 3 na escala Saffir-Simpson. A escala que mede a força de tempestades em todo o planeta vai de 1 a 5. O Humberto segue em direção das Bermudas, no Oceano Atlântico. A informação é do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. A tempestade tropical deve provocar grandes ondas e chuvas torrenciais na região. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, que tem sede em Miami, informou que os efeitos do furacão devem atingir as Bermudas agora, na noite de quarta, e prosseguir até amanhã, na quinta-feira. Segundo o órgão, Humberto deve permanecer como um furacão poderoso durante todo o dia de amanhã. Na última madrugada, a tempestade se aproximava do arquipélago, que é um território britânico, com ventos de 185 km por hora em direção leste-nordeste a quase 20 km por hora.
O Paraná acaba de lançar um programa que visa melhorar a qualidade de ensino nas escolas da rede pública desde a educação infantil. O programa Educa Juntos, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, deve injetar no setor cerca de R$100 milhões nos próximos 3 anos. A proposta é ampliar o suporte técnico e pedagógico, além de promover ações colaborativas entre o Estado e os municípios para garantir um ensino de qualidade. Esta é a primeira vez que o Estado dá este tipo de suporte aos municípios, com a oferta de formação continuada aos professores, de materiais didáticos para a alfabetização e disponibilização do Prova Paraná, para avaliar os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Uma parceria para que todo o Estado, a educação do Estado, ela tenha um norte, né? E que a gente fale a mesma língua, que todos os alunos tenham as mesmas condições, independente se a escola pertence ao Estado ou se a mantenedora é o município. Com isso, oferta outros momentos de discussão sobre a educação. Então, ele é de suma importância, porque assim, junto com todos os outros municípios, nós caminhamos no estado do Paraná para uma melhoria cada vez mais da educação. O objetivo principal da iniciativa é preparar os alunos desde criança para encarar o mundo que se transforma cada vez mais rápido. O Paraná tem cerca de 382 mil alunos matriculados na educação infantil e aproximadamente 653 mil nos anos iniciais do ensino fundamental, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. São cerca de 8.700 estabelecimentos de ensino no estado e 72.300 professores nos 399 municípios. Para a vice-presidente no Paraná da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, e secretária municipal da Educação de Cascavel, o programa foi elaborado respeitando a autonomia dos municípios. Esse projeto ele está sustentado em alguns pilares, né? A questão da Prova Paraná, eu penso que os municípios não teriam condições financeiras de estar bancando um projeto como esse, de ter a avaliação, já apontar a resposta imediata para o professor e já colocar a possibilidade de encaminhamentos para melhorar o processo de aprendizagem. Em relação à produção do material didático para a alfabetização, né, ali para o ciclo 1º e 2º ano, já temos 2 estados brasileiros que estão também já implementando isso. Um deles mais antigo, que é o Ceará, o outro o Espírito Santo, e alguns estados de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Estado de Minas Gerais, também vem implantando. Mesmo sem obrigatoriedade na participação, todos os municípios paranaenses já demonstraram interesse em aderir ao programa, segundo afirmou o secretário da Educação, Renato Feder. Agora, a boa notícia é que dos 399 municípios do Paraná, 399 municípios já estão interessados nesse programa no Educa Juntos. Então, a gente tem um pilar, que são as provas, outro pilar que é o material, outro pilar que é a tecnologia e outro pilar muito importante é a formação dos professores das redes municipais, que a gente vai atuar conjuntamente. O vice-presidente da Associação dos Municípios do Paraná, AMP, e prefeito de Santa Cecília do Pavão, explicou que o Estado sempre deu suporte para os municípios em áreas como transporte e merenda escolar, mas o trabalho pedagógico conjunto e a troca de experiências de aprendizagem são inéditos. O Estado do Paraná tem apoiado, né? O governo, o Carlos Massa, o Ratinho, tem feito juntamente com o Renato, tem investido muito na questão da educação, tem sido parceiro dos prefeitos na questão do transporte escolar, mas o Educa Juntos, ele traz algo diferente. Nós vamos mexer, né, com as equipes pedagógicas, nós vamos mexer com a educação, porque muitas vezes obras são importantes, transporte escolar é necessário, muitas vezes alimentação boa na escola é necessário, mas não é só isso que resolve. Nós precisamos trabalhar o dia a dia. É isso mesmo. Agora, olha só que legal essa notícia. A Associação Amigos Protetores, que trabalha com animais carentes em Paranaguá, no litoral paranaense, acaba de fazer uma parceria com o programa Nota Paraná para arrecadar doações e tratar os animais vítimas de maus tratos.
Brincalhona e curiosa, a gatinha de apenas 2 meses foi resgatada na Ilha dos Valadares e está sob os cuidados da Vanessa. Ela faz parte da ONG Amigos Protetores, que acolhe e trata animais abandonados ou que foram vítimas de violência. A associação oferece lar temporário aos animais, medicamento e ração. Geralmente os custos são dos voluntários e alguns continuam mantendo esses animais por um longo período, pelo menos no tempo que ele precisar de tratamento ou até encontrar um adotante. A partir do momento que o animal é adotado, os custos passam a ser do adotante. Mas enquanto estiverem no lar temporário, são dos voluntários e especificamente da ONG como instituição. O problema para os voluntários é que manter os bichos por um longo período acaba gerando um alto custo e eles precisam de auxílio. O projeto, que é mantido através de doações, agora tem uma parceria com o programa Nota Paraná. E o cadastramento das notas para as doações deve ser feito através do número do CNPJ da instituição. A ajuda começa pelo cadastramento das notas e pode ser feita pelo site ou aplicativo. Depois do acesso, o sistema lê o código do cupom e dá sequência no processo para que os créditos cheguem ao destino final, a conta da instituição. Além disso, também é possível deixar as notas em outros pontos da cidade. Se ele não conseguir, não tiver acesso ao aplicativo ou ao cadastro no site, ele pode deixar as notas físicas nos supermercados da cidade ou nos aviários da cidade, que um voluntário da ONG passa, recolhe essas notas e faz o cadastro depois direto no aplicativo da ONG. Que bacana a iniciativa, né? Olha, o número do CNPJ para que você possa ajudar a instituição é o 1858-5493-1000, ao contrário, 34. O número aparece aqui na sua tela. Vale lembrar que o cadastramento deve ser feito por este número e não pelo CPF. O Instituto Peito Aberto de Paranaguá também há anos trabalha com pessoas que têm câncer. A entidade promove diversas atividades para ajudar essas pessoas e também os familiares no momento do tratamento, que é tão difícil. E uma vez por ano, a instituição promove uma corrida no mês de outubro, que é dedicado à prevenção da doença, para levantar fundos para as atividades que promove. O Michel Moreira esteve no Instituto para saber como andam os preparativos do evento deste ano. Todos os dias, essas voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer fazem a sua parte. Na sede do grupo funciona um pequeno bazar feito com doações. Todo o dinheiro arrecadado vai para a compra de cestas básicas que são entregues às famílias cadastradas. O nosso bazar é totalmente doações, ele sobrevive de doações. As pessoas mandam para nós todo tipo de roupa, de peça, a gente faz uma triagem do que realmente dá para ser vendido. Os preços são insignificantes, E agradecemos muito porque tem muita doação, muita coisa, do sapato ao terno, temos tudo aqui. Brinquedos, coisas de criança, roupas em geral. A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma associação beneficente que atende pacientes carentes. O grupo auxilia com cestas básicas, medicamentos, providencia um transporte para consultas, além de um acompanhamento de perto de cada caso. Pelo segundo ano consecutivo, o dinheiro arrecadado das inscrições da corrida e caminhada contra o câncer também ajudará a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Por aqui, a ajuda é fundamental para que a rede consiga entregar as cestas básicas para as famílias cadastradas. Eu costumo dizer que foi abençoado, ele caiu do céu. Porque a nossa arrecadação é através do nosso bingo mensal e do pedágio solidário no supermercado que abre as portas para nós. Então, com essa renda a gente faz a compra no supermercado, o que é arrecadado, o que falta a rede tem que comprar. E sempre foi assim, muito delicada essa situação, porque muitas vezes faltava e não tinha de onde.
deu mais suporte, né? Aumentar os itens da cesta, a quantidade também de cesta. Isso ajuda muito, porque alimento é algo caro, né? Cada vez está mais caro. Então, para manter os assistidos, porque às vezes a arrecadação do alimento no supermercado é melhor, mas às vezes, conforme o dia não é tão bom. Essas guerreiras voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer carregam consigo várias histórias e motivos para estarem ali cuidando do próximo. Dona Mirna herdou essa iniciativa de sua mãe e garante que levará essa herança para a próxima geração de sua família. Ela já foi presidente da rede por 2 gestões e 30 anos que ela trabalha. Hoje ela não está impossibilitada de comparecer ativamente na rede, né? Mas ela continua aqui, ela continua pagando a sua contribuição. Quando precisam dela, ela está sempre disponível. E eu estou dando seguimento a essa... Herdei dela essa vontade de ajudar, que ela sempre teve, e mais pelo meu motivo pessoal, né? E agora estou trazendo a minha filha também, então já somos 3 gerações trabalhando pela rede. Já a dona Cristiane sentiu o chamado através de uma reportagem aqui da TVCI há 2 anos atrás. Eu me senti fortemente tocada e vim aqui, me ofereci. Já em maio fez 2 anos que eu estou aqui. E continuamos precisando de voluntárias, mais voluntárias, porque tem bastante trabalho, né? São bastante assistidos, então precisa de muita gente realmente para trabalhar. Então pedimos quem quiser que venha até a nossa sede, porque estamos precisando de mais voluntárias. Agora que você conhece um pouco mais sobre a Rede Feminina de Combate ao Câncer e sabe que as inscrições da corrida e caminhada contra o câncer ajudará essa associação, não tem mais motivos para deixar de participar. As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas no site oficial do evento, o paranaguacontraocâncer.com.br. E olha, o legal é que gente de todo o país vai até Paranaguá para participar dessa corrida aí beneficente, né, em prol aí dos assistidos e acometidos pela doença do câncer. Veja depois do intervalo como foi o lançamento do mês missionário extraordinário aqui no Brasil, evento que acontece em outubro e que foi proclamado pelo Papa Francisco. Nós já voltamos. Em 2004 nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Muito bem, estamos de volta com o JBN de hoje. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Veja só que bacana essa iniciativa de Paranaguá no litoral paranaense. As crianças autistas do município agora têm preferência nas filas de locais públicos. E o melhor, não precisam mais apresentar um laudo médico para isso. Basta mostrar uma carteirinha que foi criada especialmente para elas. Seu Benoni tem um filho de 11 anos. Ele conta que foi nos primeiros anos de vida que o garoto começou a ter espasmos. Isso fez com que a família procurasse ajuda médica, mas foi aos 3 que eles receberam o diagnóstico. A criança era portadora do TEA, transtorno do espectro autista. Ele tinha crises de ausência, que é uma convulsão, e lá, conforme pelo atraso da fala e outras coisas lá, o neurologista fez com que foi diagnosticado o aspecto do autismo. Para facilitar o acesso dos autistas a locais públicos, a Secretaria Municipal de Educação desenvolveu uma carteirinha e dispensa a apresentação de outros documentos. Com o documento, pais ou responsáveis pela pessoa com autismo não precisam mais apresentar laudos médicos que comprovem o transtorno. A novidade busca mais tranquilidade para as famílias.
Estamos também preparando agora, dia 24 de setembro, junto com o Patas do Bem, um seminário para esclarecer as questões do autismo. Então, isso era uma demanda que eles trouxeram nessas reuniões, que precisava dar mais qualidade de vida para esses pais, para essas famílias, em atendimento a essas crianças. E daí nós procuramos, junto ao SEMAI, uma política pública que desse conta dessas carteiras. E daí foi assim que foi feito e é assim que está sendo realizado. O cadastramento está na primeira etapa. Nesta fase, apenas alunos da rede municipal e a PAI deverão fazer a inscrição, que vai até o dia 13 de setembro. A segunda etapa, que começa no próximo dia 16 e termina dia 20, é para crianças da rede estadual de ensino. A terceira, válida para escolas particulares, vai do dia 23 a 26. A quarta, os universitários, tem início no dia 27 até o dia 2 de outubro. A quinta e última deve acontecer entre os dias 3 e 8 de outubro e é para quem não está cadastrado em nenhuma instituição de ensino. Mãe de uma criança que necessita de cuidados especiais, a Camila diz que a ideia vai trazer tranquilidade durante a sua rotina, que é cheia de compromissos. Para mim, é uma ótima. Eu espero que mude bastante, porque é difícil sair com ele assim e ter que levar esse laudo, né, para cima e para baixo. Eu tenho que carregar para onde eu vou, ter que carregar esse laudo aí, né? Muito bem, agora as notícias da igreja. Durante o último encontro entre o Papa Francisco e Bartolomeu I, o patriarca ortodoxo de Constantinopla, ficaram evidenciadas as boas relações entre os dois líderes religiosos. O líder da Igreja Ortodoxa, Bartolomeu I, viajou até Roma para agradecer ao pontífice pelo valiosíssimo presente recebido. Foram fragmentos dos restos mortais do príncipe dos apóstolos e o primeiro papa, São Pedro. Francisco o presenteou como um símbolo de unidade. Para unir Pedro com seu irmão André, cujo sucessor agora é o patriarca ecumênico de Constantinopla, principal líder da Igreja Ortodoxa. O patriarca entregou ao Papa um cálice e um jogo de taças de café, enquanto Francisco lhe presenteou com o documento pela paz, que firmou junto aos muçulmanos e seus principais textos magisteriais. O presente com os fragmentos mortais de São Pedro foi um gesto apreciadíssimo pelo patriarca, que também o reconheceu como um gesto concreto de unidade. O Papa Francisco proclamou outubro de 2019 como mês missionário extraordinário. O objetivo é despertar uma maior consciência da missão e retomar com novo impulso a transformação missionária da vida e da pastoral. Aqui no Brasil, o lançamento aconteceu ontem na sede da CNBB em Brasília e a Dani Rodrigues foi para lá acompanhar para a gente. Com o tema Batizados e Enviados, a Igreja de Cristo em Missão no Mundo, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, realizou o lançamento do mês missionário, na sede da entidade. Desde 1972, a Igreja do Brasil já celebra mês de outubro como mês das missões. E este ano, então, ganhou maior força ainda com a convocação do Papa Francisco para um mês missionário extraordinário. Pergunta que eu me faço, o que tem de extraordinário neste ano de 2019? Primeiro, já em 2017 o Papa convoca toda a igreja que celebrava só o Dia Mundial das Missões na Europa, na Ásia, na África, se costuma celebrar um dia, que é o penúltimo domingo de outubro. Então, essa experiência que tem o Brasil desde 1972, agora o Papa Francisco torna isso universal. Todas as igrejas do mundo, todas as dioceses estão celebrando todo o mês de outubro como mês missionário, com o tema que o próprio Papa escolheu, Batizados e Enviados, a Igreja de Cristo em Missão no Mundo. Celebrado pela Igreja em outubro, a convocação do Papa Francisco está em sintonia com a exortação apostólica Evangelii Gaudium, a ação missionária, o paradigma de toda a obra da Igreja. O grande objetivo é despertar a consciência da missão além fronteiras e dar impulso para que ocorram transformações na sociedade. E sair de si mesmo é a primeira saída, ir ao encontro aos outros, se tornar próximo, ir às comunidades, aos doentes, às famílias, com a força da compaixão. Jesus viu, sentiu compaixão e se aproximou.
Então o Papa Francisco, que quer uma igreja em saída, e está convidando o mundo inteiro para assumir a sua identidade missionária. Então, o primeiro objetivo do Papa é esse, é despertar uma maior consciência missionária. O trabalho de mobilização para a campanha tem sido feito por várias frentes religiosas. A ideia é que cada cristão assuma gestos concretos de forma que coloque em prática o tema abordado este ano, como o padre Antônio, que veio da Índia para viver em missão no Brasil. Para mim, viver em espírito comunitário com todos os povos do Brasil, né? Sou padre, eu tenho que partilhar meu testemunho e também viver com todos os povos do Brasil. Geralmente, na Índia, quando um padre já celebrou a missa, ele não vai aparecer em frente de assembleia. Mas aqui eu posso visitar todos os povos do Brasil e também partilhar meu testemunho e também conhecer os problemas dos povos do Brasil e rezar por todos os povos do Brasil. A irmã Olinda também fez o mesmo que o religioso e se sente feliz por ter tomado essa decisão. Eu senti muito feliz que eu fiquei aqui no Brasil, convivência com os meus irmãos, especialmente os doentes e os necessitados lá no lugar que eu moro. Tem também aqueles que fazem o contrário, se tornam missionários aqui no Brasil e decidem sair do país para cumprir o papel evangelizador em outro lugar. Uma vez você sente o chamado de Deus, você respondendo sim, você vai para o mundo. E já tenho 23 anos de experiência missionária adigentes, 23 anos vivendo a vocação missionária. A primeira missão foi na Etiópia, 5 anos, e depois, ultimamente, no Sudão do Sul. Então, foi uma experiência muito enriquecedora e que a gente vê que realmente a gente pode dar da nossa pobreza, a gente pode dar do pouco que a gente tem. Eles são exemplos de que a igreja deve ficar em estado permanente de missão. E para mostrar o trabalho evangelizador desses fiéis que dedicam a vida em prol dos mais necessitados, as Pontifícias Obras Missionárias trazem uma novidade para o mês missionário. Então, uma das iniciativas para o mês missionário extraordinário é lançar um aplicativo, as Pontifícias Obras Missionárias, já início de outubro, quer uma relação mais próxima, um contato. Quem são esses rostos da missão que estão nos 5 continentes? Nós sabemos que são mais de 1000 missionários e missionários espalhados no mundo inteiro. Mas exatamente quem são os rostos, qual o endereço, aonde está essa pessoa, qual congregação, qual instituição que enviou, isso tudo nós vamos colher esses dados no mês de outubro, através desse aplicativo. As pessoas vão poder interagir também com os missionários e as missionárias, através desse contato mais próximo também. Porque a missão, ela exige essa proximidade, é o encontrar as pessoas. Após o lançamento do Mês Missionário 2019, foi apresentado a exposição Rostos da Missão, Batizados e Enviados. O espaço vai ficar aberto para visitação até o dia 31 de outubro, na sede da CNBB. São missionários aqui do Brasil, que estão na África, que estão na Ásia, que estão na Europa, que estão na América Latina, todos os continentes, né? Nós temos a presença de missionários. Hoje, a gente vai dar visibilidade a 47 rostos. Concretamente, esses missionários e missionárias que criam pontes, que levam a paz, que também aprende lá no local de missão o que é ser realmente uma igreja em saída. É um projeto que mostra um trabalho de evangelização da igreja no Brasil. Acabamos de assistir a uma exposição com rostos missionários, mais de 47 rostos missionários. É o Brasil em missão presente em áreas dentro do país, mas muita coisa fora do país. E são só 47. Quando se faz a conta, tem que deixar no final um espaço, porque nós nem sabemos quantas pessoas que, pelo coração generoso e em nome da fé, vão fazer o trabalho.
Como disse Padre Maurício, a missão se faz com os joelhos dos que rezam, com os pés dos que partem e as mãos dos que partilham. Por isso, todos os cristãos podem ser missionários. Olha, antes da gente ir embora, eu quero deixar aquele nosso lembrete de todos os dias, né? Nós queremos a sua participação aqui no nosso jornal. O nosso telefone é o DDD 62-3506-9800. Você pode usá-lo para sugerir reportagens, por exemplo, ou mesmo para ter informações aí de como se filiar à família de Amor Pai Eterno. Tem também o nosso e-mail, né? O endereço é o jbn@tvpaeterno.com.br. Se você preferir, tem ainda o nosso portal. Acesse pelo endereço paieterno.com. E, é claro, existem as nossas redes sociais. No Facebook, basta digitar TV Pai Eterno ou no Instagram, @TV Pai Eterno. Todos nós esperamos a sua participação. Essas foram as informações de hoje do JBN. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Você fica agora com o programa Palavra do Pai. Nós voltamos a nos encontrar amanhã às 8 da noite. Um bom descanso para você e até lá.